Olá e seja bem-vindo ao nosso terceiro estudo do livro Exercite-se em Piedade. Esta semana estamos estudando capítulo 5, Desenvolvendo o Caráter de Deus. E este estudo será um estudo muito aplicável para a vida de cada um de nós. As implicações são práticas e podem ser colocadas na prática na sua vida hoje, porque estamos falando sobre as coisas essenciais, os princípios essenciais de crescimento espiritual para cada um de nós. Vamos começar desenvolvendo o caráter de Deus. Nosso versículo-chave esta semana é Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E a palavra-chave neste versículo tão importante é a palavra revestir-se. Lembra aquela palavra, porque nós vamos chegar no final da nossa conversa e nós vamos retornar para este conceito tão importante. Isso é uma palavra-chave para entender a vida cristã, revestir-se nestas características de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A piedade consiste em duas características distintas, mas complementares. A pessoa que deseja se treinar ou exercitar-se para ser piedoso deve buscar ambas as características com igual vigor. O primeiro é uma vida centrada em Deus. Isso é a primeira característica, uma vida centrada em Deus. Nós chamamos isso a devoção a Deus, ou seja, Deus é o foco, o centro de tudo, uma vida centrada em Deus. A segunda característica é tornando-se cada vez mais na semelhança de Deus. Tornando-se cada vez mais na semelhança de Deus. Nós chamamos isso o desenvolvimento de caráter cristão. Então, essas duas realidades, quando somar estas duas realidades, nós vamos ter caráter cristão. Devoção a Deus e a própria estilo de vida que demonstra uma semelhança com Deus cada vez mais crescente. O caráter piedoso está baseado numa devoção a Deus. Um caráter piedoso é uma confirmação prática desta realidade de devoção a Deus. Podemos expressar uma reverência por Deus. Podemos elevar nossos corações em adoração ao Senhor. Todavia, demonstramos a sinceridade desta devoção a Deus por meio de um desejo sincero e um esforço concreto de tornar-se cada vez mais igual a Ele, ou cada vez mais conformar cada vez mais a semelhança dele. Paulo não queria apenas conhecer a Cristo Jesus, ele queria ser como Cristo Jesus. Cada vez mais conformando o exemplo e o caráter de Cristo Jesus. Ele passou a sua vida avançando com maior intensidade em direção a esse objetivo. Claro, não preciso falar muito sobre isso. Quando eu digo se conformar à semelhança de Deus, ou à semelhança a Cristo Jesus, eu não estou dizendo em forma nenhuma que nós nos tornamos pequenos deuses, ou nós nos tornamos pequenos cristos. Não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo que nós somos pessoas criadas na imagem de Deus, agora regeneradas com a visão que nossa vida interior, nossa vida moral, nossa vida ética vai se tornar cada vez mais como
modelo ideal que Deus pretendeu para o ser humano como criador diante da soberania de Deus. E isso seria refletir o caráter do nosso Deus criador. Ser igual? Não. Mas refletir cada vez mais esta imagem? Sim. Aí isso foi a intenção do Senhor em nossa criação. Então, quais são os traços de caráter que distinguem uma pessoa piedosa? Um bom ponto de partida é a lista de qualidades graciosas que Paulo chama de fruto do Espírito. Esta lista se encontra em Gálatas 5, 22 a 23, e parece óbvio porém, que Paulo não pretendia limitar as características do fruto do Espírito simplesmente a esta lista particular. Qualquer outra característica recomendada nas Escrituras que seja digno de um crente também é um fruto do Espírito Santo. Portanto, as qualidades listadas em Gálatas 5, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole, também podemos adicionar outros características bíblicas como santidade, humildade, compaixão, tolerância, contentamento, gratidão, consideração, sinceridade, perseverança. Todos estes traços de caráter cristão são até uma obra do Espírito Santo trabalhando na sua vida e trabalhando na minha vida. Esta é uma lista bastante impressionante destes traços de caráter a serem desenvolvidos na vida cristã. E nossa primeira reação, se formos de fato realistas, é provavelmente dizer: opa, calma, pastorzão. Não consigo trabalhar em todas estas características. É coisa demais. É verdade. De fato, ninguém em si é capaz. Mas essas características são fruto do Espírito Santo, o resultado da sua obras do Espírito Santo dentro de nós. Isso não significa que nós não temos nenhuma responsabilidade para o desenvolvimento do caráter cristão. Sim, nós temos esta responsabilidade. Sim, que nós temos até a responsabilidade de desenvolver este caráter sob a direção e principalmente a capacitação do Espírito Santo. A essa dimensão divina que torna o caráter cristão possível. O Espírito Santo trabalhando na sua vida, capacitando a sua vida para demonstrar e desenvolver este caráter indicado pela a própria palavra de Deus. Então, isso é fundamental. Então, nós temos, quem sabe, até uma pergunta básica. Quais são alguns fatores básicos que nós podemos pensar para desenvolver o caráter que está sendo destacado aqui? Quais são os princípios básicos? Vamos passar o resto do nosso tempo só sondando estes princípios básicos. Eu digo princípios básicos porque isso não é nada de teologia avançada. Não. Isso é a teologia mais básica. Cada cristão, cada pessoa sendo batizada, cada membro da igreja precisa pegar essas ideias e viver essas ideias, não como coisa, opa, isso é coisa misteriosa, mística. Não, nada disso. Isso é coisa revelada na palavra de Deus. Isso precisa ser coisa comum na vida evangélica de um cristão fiel. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio de caráter piedoso é devoção a Deus é o único motivo aceitável para ações que agradam a Deus. Nós temos muitas motivações para fazer certas coisas, até coisas éticas, até coisas boas, até coisas morais. Temos muita motivação. Nem sempre aquela motivação seja devoção a Deus. Essa devoção pode se expressar de várias maneiras diferentes. Podemos ter um desejo sincero de agradar a Deus ou glorificá-lo. Amém.
podemos fazer ou não uma determinada ação porque amamos a Deus ou porque sentimos que Ele é digno. Também é uma opção. Mas o ponto que é para nós de importância é o seguinte: por mais que nossa motivação se expresse, se for centrada em Deus, surge da nossa devoção a Deus. Isso é aceitável a Ele. Então, se nossa motivação é baseado na importância do nosso Deus, isso é aceitável. Infelizmente, muitas vezes, nós temos até motivações diferentes. Muitas vezes, nossos motivos são egocêntricos, em vez de ser centrados em Deus. Queremos manter a nossa reputação perante os outros, ou queremos nos sentir bem em nossas consciências, ou ter o respeito dos nossos colegas do ministério ou de trabalho. Ou podemos até mesmo buscar viver uma vida decente ou moral, ou praticar boas obras, porque tal ética foi instilada em nós desde a infância. Mas esta motivação nunca está relacionada a Deus e, portanto, não é aceitável ao Senhor. Então, repetindo, a motivação que é essencial para nós é nada menos que, por mais que nossa motivação se expresse, tá? Tem muitas razões, mas se for centrada em Deus, surge da nossa devoção a Deus, isso é aceitável a Ele. Nossa devoção deve ser centrado no Senhor. Lembra, por exemplo, alguns exemplos, igual de José e Abraão. José, ali na casa do Potifar, a sua motivação para a moralidade estava centrada em Deus, e por isso era aceitável a Deus, quando ele foi tentado até cometer adultério. Gênesis 39:9 diz: ninguém desta casa está em cima de mim. Ele, o meu senhor, o chefe, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Presta bem atenção. A resposta do José não foi: eu não posso fazer tal coisa, porque se fizer isso, o chefe vai ter a minha cabeça. Não, claro que teria consequências, mas para José ele foi motivado pela devoção a Deus. Ou pense sobre Abraão, ali, aquela tentação, aquela provação intensa de até sacrificar Isaac, mas foi o temor de Deus que o motivou a prosseguir com aquele supremo ato de obediência em sacrificar o seu filho. Naturalmente, associamos a obediência de Abraão à sua fé, e sem dúvida. Foi pela fé que Abraão foi capaz de oferecer Isaac em sacrifício. Mas foi o temor de Deus que o motivou. Porque é exatamente isso que a Bíblia diz. Foi essa motivação voltada para Deus que o Senhor viu, aceitou e elogiou. Gênesis 22:12 diz: no toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Então Deus estava dizendo: Abraão, seu coração está centrado em Deus. Ao examinarmos o Novo Testamento, vemos esta mesma motivação voltada para Deus, enfatizada repetidamente. Jesus ensinou que toda a lei e os profetas dependem de dois mandamentos: de amor a Deus, amor ao seu próximo. Mateus 22, 37 e 40. Ele não estava apenas ensinando que esses dois mandamentos de amor resumem todos os outros mandamentos mais específicos, mas sim que todos os mandamentos dependem da motivação do amor para seu cumprimento.
O medo das consequências pode nos impedir de cometer atos externos de assassinato ou adultério, mas somente o amor para Deus, centrado em Deus, nos impedirá de cometer assassinato e adultério em nossos corações. Todas as nossas ações, para serem aceitáveis a Deus, devem ser feitas por um senso de devoção ao Senhor. Segundo ponto, fonte do poder. O segundo princípio do caráter piedoso é o poder ou capacitação para uma vida piedosa vem de Cristo ressuscitado. Este assunto é tão rico, o pastor Bridges, ele trata muito este assunto, e aqui a gente só vai dar até um resumo, mas é um dos assuntos mais gloriosos do Novo Testamento. Paulo sempre atribuiu sua força espiritual e realizações espirituais ao poder do Senhor. 2 Coríntios 3:5 diz: no que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou Colossenses 1:29. Paulo falou isso. Para isso eu me esforço. Opa, Paulo está trabalhando. Sim, está trabalhando. Lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, até o próprio esforço do apóstolo Paulo foi reconhecido que a fonte veio do Senhor. Filipenses 4:13 diz, aquele versículo muito bem famoso aqui no Brasil, tudo posso naquele que me fortalece. Como a fonte de poder para crescer na piedade é Cristo, o meio de experimentar esse poder é por meio do nosso relacionamento com Ele. Este relacionamento é fundamental. Esta verdade é o ensino essencial de Jesus em sua ilustração em João 15, da videira e dos ramos. É somente por meio de permanecer nele que nós podemos produzir o fruto de um caráter piedoso. Isso queria dizer que permanecer em Cristo por meio dos meios que Deus estabeleceu na própria palavra de Deus. Quais são estes meios? Só falando rapidamente. Permanecer na palavra de Deus. Nós vamos falar muito mais sobre isso. Permanecer em oração, em comunhão pessoal com Ele. Nós vamos enfatizar isso também. Eu vou dizer também, né, permanecer na comunhão com uma igreja local, fazendo parte da comunidade cristã de uma igreja local. É permanecendo em testemunhar da sua fé, levando a mensagem de Cristo Jesus para este mundo. E é permanecer no serviço que reflete, realiza até a ética do reino de Deus. Então, permanecer em Cristo Jesus, para o apóstolo Paulo, também foi uma ideia fundamental. A frase usada pelo apóstolo Paulo normalmente é a palavra viver em Cristo. Viver em Cristo. Aquela frase em Cristo é a chave para entender a teologia do apóstolo Paulo, porque ele vai repetir esta frase tão pequenininha assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Mas só uma ilustração ali, Colossenses 2:6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Este relacionamento também é mantido pela contemplação da glória de Cristo Jesus em sua palavra. Orando, alimentando na palavra, é comunhão, evangelizando, servindo. Se essas coisas são essenciais.
Mas também, para desenvolver o caráter de Deus, você precisa contemplar a glória de Cristo Jesus na sua palavra. Em 2 Coríntios 3:18, Paulo nos diz que, conforme contemplamos a glória do Senhor, somos cada vez mais transformados na sua imagem. Está escrito ali, destas palavras, só citando exatamente. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Contemplar a glória do Senhor em sua palavra é mais do que observar sua humanidade nos evangelhos, que é importante, ninguém está desprezando ou minimizando, é importante. Mas o que Paulo está dizendo é que precisamos observar seu caráter, contemplar seus atributos, sua vontade em cada página das Escrituras. E à medida que observamos, à medida que mantenhamos esse relacionamento com Ele por meio da sua palavra, estamos sendo transformados cada vez mais e mais na sua semelhança. Somos capacitados pelo Espírito Santo a manifestar progressivamente as graças do caráter piedoso cada vez mais e cada vez mais. Então, sempre é importante que nós lembramos que nossa fonte do poder está em Cristo Jesus, Cristo ressuscitado. Permanecemos conectados a Ele e ao contemplá-lo em sua palavra e depender dele em oração. Terceiro princípio é o princípio da responsabilidade e dependência. O terceiro princípio do caráter piedoso é, embora o poder para o caráter piedoso venha de Cristo, a responsabilidade de desenvolver este caráter e exibir esse caráter é a nossa responsabilidade. É isso que a Bíblia ensina. Este princípio parece ser um dos mais difíceis de entender e aplicar, quem sabe, em toda a palavra de Deus. Um dia, sentimos nossa responsabilidade pessoal e procuramos viver uma vida piedosa pela força da nossa própria força de vontade. No dia seguinte, percebendo a futilidade de confiar em nós mesmos, entregamos tudo a Cristo e abdicamos da nossa responsabilidade que está claramente ensinado nas Escrituras. Não, nós precisamos aprender que a Bíblia ensina tanto a responsabilidade total do ser humano, quanto a dependência total em todos os aspectos da vida cristã. Ou seja, nós somos responsáveis para ser pessoas regeneradas, criadas na imagem de Deus, sendo cada vez mais conformado a esta imagem, como o poder do Espírito Santo dentro de nós de obedecer e exercitar até a nossa própria vontade, mas sempre reconhecendo até o poder de exercitar a nossa vontade vem do poder do Espírito Santo atuando em nós. Quando Paulo descreve sua própria busca por uma vida cada vez mais conformada na semelhança de Deus, ele usa verbos fortes como prosseguir e esforçar-se para, ali no Filipenses 3, 12 a 14. Vamos ouvir. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. E, irmãos, não penso eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, estas palavras transmitem a ideia de um esforço intenso da sua parte e comunicam com força
o seu próprio sentido de responsabilidade pessoal. A solução para as declarações aparentemente incompatíveis de que somos totalmente responsáveis e totalmente dependentes é encontrada em Filipenses 2, 12 a 13, onde está escrito: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha ali, responsabilidade humana. Mas como? Por quê? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto a realizar, de acordo com a boa vontade dele. Meus irmãos, não dá para me explicar, mas certamente dá para me dizer: isso é a palavra do Senhor. O poder espiritual que nos permite aplicar-nos ao cultivo dessas graças cristãs vem do Senhor. É este Deus que opera em nós para querer e agir. O quarto princípio que nós vamos encontrar aqui neste capítulo é o princípio chamado despir-se e revestir-se. Lembra que eu falei no início do nosso estudo que a gente ia falar mais? Chegou a hora. O quarto princípio de caráter piedoso é o desenvolvimento do caráter piedoso. Envolve tanto despir-se do velho homem, quanto revestir-se no caráter e conduta do novo homem. Podemos ver isso com muita clareza. É uma ideia essencial na teologia do apóstolo Paulo. Ali no Efésios capítulo 4, 22 a 24. Para entender o ensino bíblico do apóstolo Paulo sobre a vida cristã, você vai ver estes dois verbos vão resumir a essência do ensino dele: despir-se, revestir-se. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Certamente, devemos mortificar a carne com a ajuda do Espírito Santo e as maus ações do corpo. Todavia, pela capacitação do Espírito Santo, devemos também nos revestir de compaixão, bondade, humildade, gentileza e paciência. Precisamos buscar o equilíbrio das Escrituras em despir-se do velho homem e revestir-se no novo homem. Alguns cristãos têm uma tendência de enfatizar apenas despir-se dos atos do velho homem, do velho natureza pecaminosa. Bom, isso é importante. Ninguém está questionando isso. Geralmente, essas pessoas são moralmente retos, mas carecem das graciosas qualidades do amor, alegria, compaixão. Quando um cristão cai em pecado, muitas vezes essas pessoas não procuram restaurá-lo gentilmente, mas se excluí-lo da comunhão com muita força. Esta é a atitude que tendemos a desenvolver quando colocamos toda a nossa ênfase em abandonar hábitos pecaminosos. Precisamos abandonar estes hábitos? Sim, sem dúvida, mas isso é só um aspecto da vida da piedade. Existe o mesmo perigo se concentrarmos toda a nossa atenção em qualidades como amor e compaixão, ao mesmo tempo negligenciando o tratamento dos vícios da natureza pecaminosa. Hoje em dia, há muito ênfase em afirmar e encorajar uns aos outros no meio evangélico. Devemos ajudar uns aos outros a nos sentirmos bem conosco mesmo. Sem dúvida, precisamos de tal encorajamento no corpo de Cristo.
mas não devemos negligenciar a ênfase igualmente bíblica de mortificar os atos da nossa natureza pecaminosa. Devemos nos despir as características do velho homem e revestir no caráter do novo homem. Se desejarmos ser piedosos, não devemos negligenciar nenhuma dessas ênfases bíblicas. Crescimento equilibrado é nosso quinto princípio. Devemos buscar o crescimento em todas as graças que são consideradas fruto do Espírito. O caráter piedoso é equilibrado. E esse caráter mostra com igual ênfase todo o espectro de graças que são apresentadas nas Escrituras como características de uma pessoa piedosa. Cada um de nós temos uma tendência de enfatizar em nossas vidas aqueles traços de caráter que parecem mais naturais ao nosso temperamento particular. Uma pessoa mais aberta é muito mais fácil para ser uma pessoa gentil e receptiva. A pessoa mais fechada é muito mais para aquela pessoa fica ali guardando suas palavras, suas ações. Então, há certos atos do Espírito, fruto do Espírito, na área de caráter cristão, que, por natureza, nós vamos ter mais sucesso, será mais fácil para nós desenvolver aquele caráter. Mas o fruto do Espírito não é uma questão de temperamento, isso é importante. É o resultado de cada cristão buscando a crescer sob a direção e ajuda do Espírito Santo em todas as áreas do caráter cristão. Algumas características são mais difíceis de desenvolver do que outros para nós, particularmente aquelas características que não são facilmente aceitos pela minha personalidade. Então, isso exige que teremos oração e atenção extra da nossa parte para aquelas áreas que não são tão fáceis para a gente praticar. Mas isso simplesmente é o preço que devemos pagar para crescer na semelhança de Deus. O sexto princípio é o crescimento cristão é progressivo. Até o apóstolo Paulo reconhecer esta verdade em sua própria vida. Filipenses 3:12, só repetindo, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-los, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Mesmo nas áreas em que já havia crescimento, sempre há necessidade de ter mais crescimento. O crescimento do caráter cristão nunca termina até que estivermos com Cristo e formos completamente transformados na sua semelhança. O crescimento no caráter piedoso não é apenas progressivo. E sempre, o crescimento no caráter cristão, o crescimento no caráter piedoso não é apenas progressivo. É sempre inacabado. É absolutamente necessário para a sobrevivência espiritual de um cristão. Precisamos lembrar isso. Não é simplesmente progressivo, não é simplesmente uma tarefa inacabada. Seu desenvolvimento de caráter cristão é necessário para sua sobrevivência espiritual, como um cristão. O ponto que nós estamos quase encerrando aqui, este é um dos pontos mais pesados que nós vamos achar na palavra de Deus. Então, faz favor de continuar assistindo e focalizando no ensino que nós vamos destacar aqui. Se não estivermos crescendo em um caráter piedoso, estamos regredindo. Na vida espiritual, nunca paramos. Ou estamos avançando, ou nós estamos recuando. Mas a gente não vai ficar ali só no meio. A palavra treinar
na admoestação de Paulo e Timóteo, como nós temos lido ali no 1 Timóteo 4:7, treina-te ou exercitar-se para ser piedoso, ocorre apenas 4 vezes no Novo Testamento. Aquela palavra traduzido treinar ou exercitar. Quais são estes 4 versículos? É 1 Timóteo 4:7, Hebreus 5:14, Hebreus 12:11 e 2 Pedro 2:14. Em 3 casos, o resultado deste treinamento é positivo e traz honra e a glória a Deus. Mas em um destes versículos, nós vamos ver o apóstolo. 2 Pedro 2:14. Considere 2 Pedro 2:14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis, e preste bem atenção, e têm o coração exercitado ou treinado na ganância. Malditos. A implicação da palavra usada por Pedro é muito preocupante. É possível nos treinar na direção errada. É isso que Pedro está dizendo. Nós podemos treinar nossos corações, nossa alma na direção errada. Isso é que esses falsos mestres fizeram. Eles praticaram a ganância numa forma tão boa que se tornaram especialistas no assunto. Eles treinaram seus corações na ganância. Portanto, em um certo sentido, estamos crescendo em nosso caráter a cada dia. A questão simplesmente qual é a direção em que nós estamos crescendo. Estamos crescendo em direção a um caráter piedoso ou estamos crescendo na direção de um caráter impiedoso? Estamos crescendo em amor ou egoísmo? Estamos crescendo em dureza ou paciência? Ganância ou generosidade? Honestidade ou desonestidade? Pureza ou impureza? Em que direção nossos corações estão crescendo? Todos os dias estamos nos treinando em uma direção ou outra direção, por meio dos pensamentos que pensamos, das palavras que dizemos e das ações que praticamos. Precisamos crescer em piedade, e piedade é nada menos do que santidade na prática. Santidade se refere ao estado ou caráter resultante dessas ações piedosas. As ações corretas ou obediência conduzem à santidade. É claro que tanto as ações quanto o caráter são o resultado da operação do Espírito Santo, mas ele trabalha como nós trabalhamos. Nós podemos trabalhar porque ele já está trabalhando em nós. A relação entre conduta e caráter é íntima. Na forma de ações repetidas ao longo do tempo, a conduta produz caráter. Ponto principal do nosso estudo de hoje. O que nós fazemos, nos tornamos. O que somos, nós fazemos. A conduta sempre alimenta e desenvolve o caráter, mas o caráter também alimenta e desenvolve a conduta. Visto que a conduta determina o caráter e o caráter determina a conduta, é de suma importância que estejamos praticando piedade todos os dias. É por isso que Pedro diz, faça todo o esforço para aumentar sua fé e piedade, segundo Pedro 1, 5 e 6. Não pode haver redução em nossa busca pelo crescimento em caráter piedoso. A cada dia que não praticamos piedade, estamos sendo conformados cada vez mais como o mundo da impiedade ao nosso redor.
É verdade que nossa prática de piedade é imperfeita e fica muito aquém do padrão bíblico. No entanto, prossigamos para conhecer a Cristo Jesus e ser como Ele. Encerrando, tenha expectativas razoáveis. Há uma verdade muito importante que você deve saber e manter em mente ao buscar a piedade. O apóstolo Paulo descreve 2 vezes os cristãos como pessoas que são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8:15, Gálatas 5:18. Ambas as passagens se referem a liderança do Espírito Santo, não em alguma decisão que devemos tomar, mas nas questões de conduta e caráter em nossas vidas. Se formos guiados pelo Espírito, nos mortificaremos as ações do corpo e não satisfazermos os desejos da nossa natureza pecaminosa, como está escrito, Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou Gálatas 5:18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O Espírito Santo nos conduz objetivamente por meio do ensino geral da palavra de Deus. É aí que aprendemos sua vontade, para todos os cristãos. O Espírito Santo também nos guia subjetivamente ao impressionar certas escrituras em nossas mentes, aplicando-as nas situações específicas em nossas vidas. Esta é a maneira pela qual o Espírito nos mostra o que ele deseja que demos uma atenção em um determinado momento em nossas vidas. É assim que ele nos leva a estabelecer uma prioridade de aplicações na área do nosso crescimento. Esta é a verdade importante que devemos aprender em nossa busca pela santidade. Que Deus abençoe. E nossa oração é que este estudo seja uma ferramenta do Espírito Santo, mostrando para você áreas concretas na sua vida em que você pode praticar piedade em busca de santidade, como um desejo crescente de crescer em sua devoção a Deus. Que Deus abençoe e até nosso próximo estudo.